Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira da oitava da Páscoa, dia 8 de abril de 2021, estamos aqui para meditarmos a Palavra de Deus, o Evangelho do dia, que hoje se encontra em Lucas, capítulo 24, versículos 35 ao 48, que diz assim: Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito: O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós ainda estamos acompanhando as aparições do ressuscitado. O evangelho de hoje é a continuação do evangelho de ontem. Os discípulos de Emaús que fizeram aquela experiência e, depois daquela experiência de terem reconhecido Jesus ao partir do pão, eles voltam para Jerusalém. E como vai dizer o evangelho hoje, eles começam a contar tudo o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Eles estavam contando a experiência que eles tiveram. Mas, no mesmo instante que eles estavam partilhando, contando a experiência deles, quem chega? Jesus. O próprio Senhor, o próprio Jesus aparece no meio deles e lhes diz: A paz esteja convosco. Essa paz que o mundo tanto sonha, que nós tanto que desejamos, queremos, a paz que vem de Jesus. E a paz que é de Jesus, a paz que é fruto da sua ressurreição. Jesus diz: a paz esteja convosco. Eles ficaram, claro, muito assustados, como diz o próprio texto do Evangelho, assustados e cheios de medo. Mas interessante, o que Jesus vai dizer para eles depois? Jesus disse: Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Então veja, com a morte de Jesus, os discípulos ficaram, os apóstolos ficaram com medo dos judeus, porque tiveram medo também de morrer. Mas, além disso, os discípulos de Jesus, eles ficaram tristes, abatidos, desanimados, como era o caso dos próprios discípulos de Emaús. No entanto, com a aparição de Jesus a eles, e aqui Jesus aparece agora de uma forma coletiva, né? Estão ali todos reunidos. Não é somente um ou dois discípulos, mas todos os discípulos ali estão presentes. Jesus aparece no meio deles. E é essa experiência com o ressuscitado que vai despertar a fé, que vai reanimar os discípulos na fé, na esperança e no entusiasmo. Essa é uma experiência fundamental que todos nós precisamos fazer.
quantas vezes nós estamos abatidos na nossa fé, desanimados na nossa caminhada? E qual é o segredo, qual é a receita para recobrarmos o nosso ânimo, o nosso ardor, o nosso fervor, o nosso entusiasmo? A experiência com a pessoa de Jesus ressuscitado. E ele se deixa encontrar. Então Jesus queria resgatar a fé, a esperança, o entusiasmo dos discípulos. Por isso ele aparece. E é por isso que também ele diz: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Jesus queria que eles crescessem na fé. Jesus, assim como também espera de cada um de nós, que nós sejamos maduros na fé, adultos na fé. Jesus deseja nos levar a um crescimento espiritual, um crescimento na fé, um amadurecimento na fé. E nós precisamos ter a consciência disso. Eu preciso ter a consciência, eu preciso ser consciente de que eu, a cada dia, preciso crescer ainda mais. Eu preciso crescer na fé, eu preciso ser mais maduro na minha fé, na minha caminhada. Eu preciso buscar isso no meu dia a dia, pela experiência com Deus, pela experiência com o ressuscitado que eu faço diariamente, por meio da sua palavra, por meio da Eucaristia, dos sacramentos, da vida de oração, enfim, eu preciso crescer. E é isso que Jesus deseja fazer com seus discípulos, levá-los ao crescimento, ao amadurecimento na fé. Agora, para que, fazendo essa experiência com o ressuscitado, que os discípulos também depois se tornem testemunhas. É muito interessante essa dinâmica do Evangelho, porque primeiro Jesus retira os discípulos daquele estado de desânimo, de falta de fé, de falta de esperança. Aparece para eles, eles fazem toda aquela experiência com o ressuscitado. Jesus ainda vai explicar as Escrituras para eles. Diz o Evangelho: são estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso, ou seja, Jesus começa a falar para eles, explicar as Escrituras, que estava escrito, e ele mesmo tinha falado para eles que ia morrer, mas que ia ressuscitar. Interessante quando o Evangelho também diz: então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. É muito bonito quando Jesus ele abre a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. É preciso pedirmos também isso ao Senhor, que o Senhor ilumine a nossa inteligência, a nossa razão, para compreendermos o seu mistério de amor, o seu mistério pascal, para compreendermos a sua palavra, para compreendermos a Sagrada Escritura, para nós não nos desviarmos daquilo que é realmente palavra de Deus, mistério de Deus, e não nos perdermos nos nossos raciocínios humanos. É importante essa ação de Deus. Jesus abriu-lhes a inteligência para compreenderem as Escrituras. Então, como eu dizia, tudo isso Jesus faz para levá-los a um crescimento na fé, a partir daquela experiência que eles fazem com Jesus. Mas como é que o Evangelho termina? O Evangelho termina dizendo: vós sereis testemunhas de tudo isso. Não dá para ser testemunha do ressuscitado sendo imaturo na fé, sendo criança na fé. Não dá. Por isso que nós possamos levar a sério a nossa caminhada cristã, a nossa vida espiritual, a nossa experiência com o ressuscitado. Porque toda essa graça que nós hoje recebemos precisa também chegar em muitos corações. Jesus deseja que hoje nós renovemos essa experiência pessoal com Ele vivo, ressuscitado. Jesus deseja nos levar a um crescimento, a um amadurecimento na fé. Mas nós também precisamos nos tornar testemunhas, para que assim possamos anunciar as maravilhas de Deus a outros irmãos.
estão precisando também serem encontrados pelo ressuscitado e precisam também de salvação. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.